Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helene Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre por onde começar quando tá tudo fora do lugar, ok? Então, o que isso significa? Por onde que a gente começa o nosso manejo e o nosso planejamento de tratamento com o nosso cliente quando várias áreas ou todas as áreas de vida que são importantes para ele estão fora do lugar, estão sendo impactadas de uma maneira negativa, ok? Então, se essa é a sua demanda, fica aqui comigo nesse vídeo. E se você ainda não pegou algum caso assim, fique também aqui comigo nesse vídeo, porque vai acontecer em algum momento e aí você já fica preparado, então, para colocar isso em prática quando surgir aí no consultório com você, ok? E também quero, antes da gente ir para o vídeo, te convidar a se inscrever aqui no canal. Quando você se inscreve, você dá uma força para o canal para ele continuar atingindo outros PCs, ok? Agora, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então o que acontece, né? Todos nós, enquanto adultos, na realidade eu trabalho na clínica adulta, né? Temos várias áreas de vida que nos são importantes. Então a gente vai percebendo que ao longo do tempo a nossa vida vai trazendo outras áreas que são áreas pertinentes para essa fase de desenvolvimento da vida adulta, por exemplo. Então, quando crianças, nós temos papéis sociais ou temos áreas de vidas um pouco mais restritas, né? Como a escola, ou o cuidado, ou os estudos especificamente, ou o brincar. Mas à medida que a gente também vai crescendo, a gente vai assumindo outros papéis e outras áreas de vida vão se tornando importantes, como, por exemplo, o trabalho, constituir uma família, relacionamentos afetivos, né? Então, o próprio autocuidado. Então, a gente vai assumindo outras áreas que são importantes. E a partir do surgimento, então, dessas outras áreas que são importantes, isso vai nos ajudando o quê? A consolidar também emocionalmente a partir dessas áreas. Então, quanto mais áreas de vida que me são importantes eu tenho organizadas e estruturadas e de uma forma satisfatória, mais âncoras emocionais eu possuo. Ao contrário disso, quanto menos áreas de vida que me são importantes estão organizadas e estão satisfatórias, mais vulnerabilidade eu tenho. Vulnerabilidade emocional que pode abrir portas para uma depressão, para uma ansiedade, para outros tipos, né, de transtornos aí. Então, eu também tenho um comprometimento da minha qualidade emocional, ok? Então, geralmente, quando a gente se depara com uma pessoa que está com diversas áreas de vida desorganizadas ou todas elas, possivelmente já está dentro de um quadro de adoecimento, né? Existe algum tipo de transtorno ou existe algum tipo de situação mais crítica, né, mais severa, que está fazendo com que várias áreas da vida da pessoa estejam desestabilizadas, ok? Então, esse olhar é importante. E por onde, então, a gente começa, né? É uma fórmula simples, mas ao mesmo tempo não tão simples assim de aplicar, que é começando do básico. E o que é básico? É básico do básico mesmo. É o funcionamento mais básico que a gente começa a investigar. Sono, alimentação, autocuidado, né? Então, essa parte de um funcionamento mínimo que a gente precisa para sobrevivência. Então, quando a gente vai avaliar, muitas vezes é importante, né, que eu faça essa análise para eu determinar, então, qual que é o melhor plano de tratamento para o meu cliente naquele momento. Então, muitas vezes a gente vai tentar fazer uma organização da vida dele quando está tudo caótico, mas a gente fica perdido por onde a gente começar e muitas vezes a gente, no afã de querer ajudar, vai para coisas que são práticas, que são importantes, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente peca em avaliar como que está esse funcionamento no nível mais fundamental. Então, a primeira coisa é a gente avaliar esse funcionamento básico de sobrevivência. E como que a gente faz isso? Ou pela entrevista de anamnese, ou fazendo uma pergunta direta mesmo para o nosso cliente, como que está esse funcionamento no nível mais básico. Se esse funcionamento do nível mais básico tiver comprometido, é por aí que a gente começa, ok? Então, recentemente eu estou trabalhando dentro de um quadro de depressão, onde o meu cliente ele está com todas as áreas, literalmente todas as áreas de vida importante deles comprometida. E por onde que a gente então está tendo um olhar?
para esse funcionamento básico, né? Então ele estava tendo certas dificuldades de autocuidado, né? Da própria gestão dele ali, de organização, de cuidado com a casa, de alimentação, né? Então é por aí que a gente está começando, antes de eu começar até mesmo uma ativação comportamental com ele, para que ele pense, né, muitas vezes em buscar um emprego ou se relacionar com as pessoas ou voltar a ter contato com os amigos. Eu preciso garantir que esse funcionamento mais essencial esteja, sim, de fato, ativo. Ok? Então a gente começa por aí. À medida que o nosso cliente, então, ele vai conseguindo se organizar nesse nível mais básico, isso vai nos permitindo o quê? Que ele vá reconhecendo isso, que ele está voltando a ter o controle, né? Não aquele controle rígido da ansiedade para tentar evitar alguma coisa, mas um controle de um funcionamento básico e essencial que ele até mesmo acreditava que ele não poderia ter mais. E isso vai trazendo então para ele, né, uma melhor ancoragem emocional. E aí sim você consegue então caminhar nesse sentido. Então a gente começa pelo fundamental. Se o fundamental ele for consolidado, aí sim a gente tem, né, a base para caminhar com outras coisas, ok? Bom, uma vez estabelecido isso, né, eu começo também a fazer a segunda etapa, que é justamente organizar então as outras áreas de vida e fazer sim ativação comportamental para obter resultados nessas outras áreas de vida que são importantes. Para isso você vai avaliar qual que é a área que está mais fácil de manejar, por assim dizer, porque às vezes é só um pequeno ajuste, ou qual que é a área mais importante que precisa ser organizada. Mas isso também vai depender de qual que é o nível de energia atual que o seu cliente tem. Então, ou seja, se você pergunta para ele, olha, quanto de energia você está tendo hoje? Ele falar 0, né? Quanto tipo de energia, qual que é o nível de energia que você precisa ter, por exemplo, para procurar um emprego? Ele vai falar 8. Então, ou seja, está muito discrepante ainda. Por mais que procurar um emprego seja importante para ele, o nível de energia que ele está hoje não é compatível com isso. Então, eu preciso trabalhar formas, né, de fazer com que as atividades que ele executem seja mais próximo possível dessa energia, para que com o passar do tempo ele vá fazendo o processo de motivação, vai melhorando a partir dos resultados que ele vai obtendo e o nível de energia dele naturalmente vai subindo a ponto de aproximar dessa compatibilidade dele procurar um emprego, ok? E como que eu faço isso? Fazendo também uma pergunta direta para ele, né? Então, por exemplo, olha, quanto de nível de energia você tem? Ele respondeu 0. Quanto que você precisaria para procurar um emprego? 8. Então, procurar um emprego nesse momento talvez não seja tão compatível, porque isso vai exigir demais de você. Vamos pensar em outras coisas que a gente pode organizar e gerenciar e que também sejam importantes, mas que estejam mais próximos do nível de energia que você tem? Então, por exemplo, se a gente faz, antes de procurar efetivamente um emprego, se a gente destrincha esse objetivo em várias etapas, e talvez a gente tenha uma primeira etapa que seria, por exemplo, fazer a atualização do seu currículo. Para fazer a atualização do seu currículo, quanto de energia você acha que você gastaria? Ah, Eliane, acho que eu gastaria uns 2 de energia para atualizar o meu currículo. Ok, 2 de energia está muito mais compatível com 0 do que com 8, por exemplo, de você já ir numa entrevista de emprego. Vamos tentar, então, organizar durante essa semana para que você preencha o seu currículo, avalie o currículo, veja o que está atualizado, o que está desatualizado, e aí a gente começa a trabalhar nisso, porque isso vai estar muito mais próximo. Ele concluiu a etapa do currículo, eu faço uma nova avaliação de quanto que está a energia dele, de qual que seria uma nova etapa então. Então, a nova etapa seria começar a pesquisar as vagas, ok? Então, eu já estou com um nível de energia ali, às vezes 2, e pesquisar as vagas vai me exigir ali uns 3 ou 4, porque vai demandar tempo, vai demandar, né, de eu fazer uma avaliação melhor. Não posso também disparar meu currículo para tudo quanto é vaga, né, sem fazer uma filtragem dela. Então, vamos avaliando, né? E aí a gente vai tentando aproximar ao máximo o nível de energia que a pessoa tem da tarefa, da atividade. Assim, a gente permite, né, que aumente as chances dele executar aquela tarefa e, ao mesmo tempo, esse resultado
resultado retroalimentar a motivação e nos dar também evidências, né, de que a pessoa é capaz, sim, de realizar aquele movimento. Então, quanto mais ele vai, né, ativando e vai obtendo resultados naquilo que é importante, mais próximo, então, ele fica do resultado final. E assim a gente vai organizando, ok? Então, de fato, esse é um desafio clínico que eu já me deparei diversas vezes, que os meus supervisionandos também me dizem que se deparam, né? E que possivelmente você que está aqui acompanhando o meu canal também já se deparou em algum momento. Então, conseguir fazer essa organização é importante porque a gente alinha de acordo com a energia que o nosso cliente tem, ajuda ele a iniciar lá do básico e assim a gente gradualmente vai ampliando e vai conseguindo melhorar tanto os resultados objetivos, organizando a vida dele, quanto os resultados também emocionais a partir disso, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído e se você já se deparou, deixa aqui nos comentários, também compartilhe a sua experiência. Se você já utilizou outras estratégias para lidar com isso, também compartilhe aqui conosco, porque assim você também contribui com seus outros colegas PCs e não deixe também de curtir e também de compartilhar esse vídeo com seus outros colegas, ok? No mais, desejo muito sucesso para você, um beijo grande e nos vemos nos próximos vídeos. Tchauzinho!